Talvez começando pelo início, eu soube da existência do projeto através da senhora professora doutora Juliana Coutinho, aqui também docente da faculdade, que de certa forma me apresentou em traços largos o que é que estaria em causa e que me lançou o repto de participar e de colaborar na respectiva coordenação. Depois desse primeiro contacto, eu tive uma reunião com a equipa coordenadora da reitoria, o Albino Oliveira, a Maria Clara e o Paulo de Mé, que me apresentaram efetivamente qual seria o escopo do projeto, o que é que visava alcançar e atingir e efetivamente as balizas temporais a que estaríamos sujeitos. E aí, quando eu realmente percebi o que é que estava em causa, o meu envolvimento foi, a minha vontade de participar foi imediata, pela especialidade, pela especificidade que eu encontro aqui, que é uma relação simbiótica entre o voluntariado e uma iniciação, digamos assim, à atividade profissional e promoção, digamos, da empregabilidade. Em traços largos, aquilo que está em causa é a colaboração da Universidade como promotora, digamos assim, como alicerce fundamental do projeto, com uma organização não governamental que tem determinadas necessidades, muitas das quais não consegue garantir por não ter fundos ou condições para o efeito. E aquilo que nós fazemos é identificar essa necessidade, enquadrá-la numa determinada área de estudos, correspondente a uma unidade orgânica da Universidade, Faculdade de Direito, Faculdade de Belas Artes, Faculdade de Economia e afins. E depois aquilo que nós pomos é os estudantes a desenvolverem esse output em favor da ONG. E fazem-no como? Fazem-no sob a orientação próxima de um docente e de um tutor, chamemos-lhe assim, que é normalmente uma empresa que também colabora connosco no projeto. Então, o papel da Universidade é efetivamente de fazer aqui uma triangulação entre as necessidades que uma determinada ONG tem, e podem ser variadas, podem ser, por exemplo, ao nível da informática, podem ser ao nível do design, determinados logótipos, imagem, a marca, digamos assim, da ONG, como podem também ser sob o ponto de vista jurídico. Sem prejuízo depois do enquadramento que temos sempre que estudar dos casos. E então aqui a ideia é precisamente proporcionar aos estudantes uma primeira aproximação a uma atividade profissional e, de certa forma, beneficiar uma ONG que de outra forma não teria a possibilidade de conseguir esse output dada a contrapartida financeira sempre associada. E, portanto, o voluntariado sempre fez parte do meu percurso. Já colaborei em projetos vários, mas sobretudo no âmbito do ensino. E houve uma coisa que eu sempre aprendi com o trabalho voluntário, que é, não obstante nós estejamos habituados a considerar que a contrapartida não é parte do conceito de trabalho voluntário, a verdade é que nós saímos sempre melhores do que o que entramos, e seja um sorriso, seja um abraço, seja um mero olhar, podem fazer muito a diferença. E aquilo que este projeto demonstra é precisamente essa possibilidade de um duplo benefício. Os estudantes conseguem ajudar alguém, uma entidade, que de outra forma não conseguiria satisfazer essa necessidade concreta, e saem melhores, porque têm uma primeira aproximação à atividade profissional, e creio que foi isso que me fez ter vontade em participar e em testar a implementação prática deste projeto. Eu creio que os docentes têm um papel angular, digamos assim, na orgânica do projeto e na respectiva implementação, sobretudo na respectiva implementação. Isto porquê? Porque a parte fundamental, digamos assim, do projeto, a componente essencial, é efetivamente a execução de um trabalho, de um output mais intelectual ou mais técnico, digamos assim, que visa, de certa forma, satisfazer a necessidade de uma ONG.
Nós tivemos ao longo do projeto a oportunidade de fazer 3 programas, de executar 3 programas de curta, média e longa duração. E fizemos nas áreas do Direito, nas áreas de Belas Artes e inclusive na área de Ciências da Informática. E aquilo que nós podemos observar é que o docente é essencial como, de certa forma, um pilar ou algo promotor de um sentimento de maior segurança da parte dos estudantes que estão a executar o trabalho. Nós não nos podemos esquecer que a maioria dos estudantes de licenciatura ainda não tiveram nenhuma aproximação à atividade profissional e mesmo quando têm, não é necessariamente na área de estudos em que estão enquadrados. E, portanto, é normal que perante um primeiro desafio prático eles tenham algum receio de, eventualmente, cometer erros e não conseguir alcançar aquilo que se espera deles, porque, na verdade, está em causa a satisfação de uma necessidade da ONG e há sempre aquele peso de que nós temos que fazer isto bem porque depende de nós. E então, eu acho que os docentes são fundamentais porque fazem precisamente essa ponte entre os conteúdos que integram os programas de estudos e a sua aplicação prática. E creio que são fundamentais no sentido em que os estudantes, se calhar, não se sentiriam tão à vontade para colocar questões perante ou ao parceiro empresarial, que também é de extrema importância no projeto, e talvez com um docente que já os acompanha ao longo da licenciatura ou que pelo menos conhecem, creio que essa suscetibilidade de colocar questões e de se sentir mais amparado é sem dúvida única. Depois, eu diria que existe uma segunda dimensão da importância dos docentes ao nível do projeto e que passa precisamente por uma retrospectiva, por um descer à realidade e compreender dos conteúdos abordados quais são efetivamente aqueles que causam ou que podem causar mais dificuldades aos estudantes na sua aplicação prática. E acho que isto também é positivo para os docentes pensarem o que é que poderá estar a correr melhor ou pior nos respectivos programas de estudos e ponderarem eventualmente formas de o melhorar. Mas acho que, sem dúvida, a grande vantagem aqui é no sentido de coordenação, orientação dos trabalhos executados pelos estudantes, mais do que segurança, aquela ideia de que existe aqui uma ponte entre o trabalho que está a ser executado e os conteúdos que foram lecionados numa determinada unidade curricular. A verdade é que eu acho que neste momento grande parte das licenciaturas não tem tempo de apostar na promoção e no fomento de outros tipos de skills e de iniciação à atividade profissional, porque a verdade é que nós temos semestres muito curtos, os conteúdos a abordar são imensos e muitas das vezes nós temos que fazer uma gestão daquilo que são as bases fundamentais de uma determinada unidade curricular. E sobra pouco tempo para podermos auxiliar os estudantes nesse sentido. O que é que acaba por acontecer? Eles acabam por colmatar eles próprios essa lacuna, procurando estágios de verão, procurando estágios de curta duração, e a verdade é que fica aqui algo por fazer da parte da universidade, porque nós não conseguimos chegar, digamos assim, a esse nível pelo peso que os conteúdos já têm per se. E, portanto, eu acho que este tipo de projetos acaba por integrar essa lacuna, acaba por auxiliar a universidade a exercer um papel que tem de assumir, que é o de propiciar aos seus estudantes um caminho mais fluido na iniciação à atividade profissional e no ingresso na vida profissional. E creio precisamente que estes projetos permitem antecipar aquele primeiro impacto que os estudantes têm quando saem da licenciatura enquanto formados e sem nunca terem tido um contacto com a vida profissional. Muitas das vezes pensam que os conteúdos que são abordados são extremamente teóricos e se calhar não têm aquela repercussão nas suas carreiras, mas a verdade é que se nós introduzirmos estes projetos e se conseguirmos fazer a tal simbiose
entre os conteúdos de uma determinada unidade curricular e uma implementação prática de um determinado output que terá, de certa forma, uma vantagem imediata para um terceiro, para uma ONG, os estudantes conseguem melhor compreender como um conteúdo que aparentemente era teórico acaba por ser essencial para a execução de um resultado prático que vai fazer toda a diferença na vida de uma determinada associação, que por sua vez vai ajudar terceiros. E acho, portanto, que a grande valia deste tipo de projetos é ao nível desse preenchimento, dessa lacuna, no que diz respeito à empregabilidade dos nossos estudantes, que por circunstâncias fortuitas, que nos são alheias, nós nem sempre conseguimos considerar com a devida importância. Eu acho que este projeto nos demonstrou, além da sua valia intrínseca, um conjunto de desafios aos quais ainda temos que dar resposta, e para darmos resposta a esses desafios temos de testar, necessariamente. Este tipo de projetos é daqueles em que é necessário pôr as mãos na massa, partir pedra e avançar no sentido de descobrir o que é que pode ser difícil implementar, o que é que eventualmente poderá ser o caminho, qual eventualmente o caminho a seguir, e isto porque nós estamos a falar de realidades orgânicas muito distintas e dentro de uma mesma realidade orgânica temos unidades curriculares de geometria variável, e então é necessário nós percebermos em que tipo de unidades curriculares é ou não possível implementar este tipo de projetos, quais as adaptações que eventualmente se justificam em cada unidade curricular e, portanto, além da sua importância significativa, acho que a colaboração na execução, no teste deste tipo de projetos é efetivamente necessária para nós percebermos como é que isto pode eventualmente funcionar na prática, como é que isto pode passar a ser um objeto definidor da aposta da universidade e do cumprimento também dos seus deveres ao nível da responsabilidade social. Isto porque a minha universidade, a Universidade do Porto, tem um papel fundamental em fazer esta ponte entre os estudantes e entre entidades do terceiro setor, muitas vezes carecidas de determinados outputs que não conseguem garantir de outra forma. Ao mesmo tempo que garante o preenchimento da lacuna ao nível da empregabilidade dos nossos estudantes, permitindo-nos, propiciando-nos pelo menos a oportunidade de terem esse primeiro contacto com a vida profissional.